Saiu pesquisa IPEC, para quem não viu, né? Vamos puxar aqui a nossa pesquisa IPEC. Olha aí, ó, para quem não viu, pesquisa IPEC estimulada, né, no primeiro turno. Então temos um quadro de basicamente inalterância, né? O presidente, ex-presidente Lula, desde agosto vem pontuando na pesquisa IPEC 44% aí, né? Está bastante estável, né? IPEC, para quem não sabe, é um instituto fundado por ex-executivos do Ibope, né? A Márcia Cavallari, que foi a pessoa que esteve à frente do Ibope durante muitos e muitos e muitos anos, né? Então tem aí um cenário estável, né? Vocês podem ver aí. O senhor Jair oscilou para baixo, mas é dentro da margem, né? 1%, né? Mostra uma tendência, mas não é nada assustador para ele. O que tem de novidade aí é o Ciro Gomes e a Simone Tebet subindo, tá? E isso pode ser reflexo já aí das aparições deles no Jornal Nacional, que é um programa exibido para milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas, né? O que isso significa, essa pesquisa aqui? Significa o seguinte: aparentemente o Lula não deve perder tração nas próximas semanas. Vamos lembrar que faltam 4 semanas para as eleições, né, gente? Tá, as eleições estão às portas, né? Não imagino que o Lula faça uma votação menor do que isso, mas também não está conseguindo puxar outros votos, né? O Jair Bolsonaro é uma notícia muito ruim para ele, porque apesar de ter gasto aí 40 e poucos bilhões de reais para fazer uma compra institucional de votos, né? Através do que a imprensa está chamando de pacote de bondades, né? Na verdade não é um pacote de bondades, é um pacote de compra de votos, né? Não surtiu efeito, tá, gente? Com o Auxílio Brasil, com auxílio para motoristas de táxi, para motoristas de caminhão, etc e tal. Tem várias coisas rolando por aí, né? Aparentemente, a população não está convencida de que isso seja suficiente, até porque são coisas que poderiam ter sido feitas já no começo da pandemia, como algo mais perene, preocupado com as pessoas. O que quer dizer que, eventualmente, as pessoas estão se ligando que isso é um programa de compra de votos, né? Achei bastante interessante essa pesquisa. Eu sigo apostando já desde antes da eleição que o Lula não ganharia essa eleição no primeiro turno, né? Para quem acompanha aqui sabe que eu tô falando isso, mas eu achei que o Bolsonaro ia encostar. Ainda acho, tá? Eu não tenho confiança de que a gente vai para a eleição com essa distância, né? Vamos ver o que acontece. A gente não sabe, né? Mas é possível que a gente tenha aí uma leve subida, talvez, do Bolsonaro, né? Que a distância seja um pouco menor. O que o Bolsonaro tem para fazer agora, como dever de casa, é basicamente tentar chegar no segundo turno. É basicamente isso que ele tem que fazer, né? O Bolsonaro não pode perder esse patamar que ele tá aí dos 31%. Por quê? Porque nos votos válidos, esse quadro aqui aproxima muito o Lula de vencer no primeiro turno. O que complica a vida do PT nesse caso, né? Do Lula de vencer no primeiro turno? Eu falei sobre isso na semana passada, para quem acompanhou comigo as sabatinas no Jornal Nacional e o debate também, né? Depois do debate vocês vão lembrar, para quem quiser retomar o vídeo aí do debate do domingo passado, eu falei sobre isso. Eu acho que o que complica o Lula de vencer no primeiro turno agora é uma eventual subida da Simone Tebet e do Ciro Gomes. E aconteceu exatamente isso, tá? Era mais ou menos óbvio por quê? Porque a Simone Tebet é uma pessoa desconhecida, né? Ninguém a conhece no Brasil. Então, a partir do momento em que ela é exposta no Jornal Nacional e exposta no debate da Rede Bandeirantes, e depois aquilo vira corte na internet, etc e tal, é natural que quem tem ali 1% de intenção de voto não vai cair para zero, né, gente? A pessoa não fez nenhuma coisa desastrosa para ter uma queda, né? Pelo contrário, ela foi bem, tanto na sabatina como no debate. E veja bem, estou analisando foi bem em termos de comunicação política, tá? Não tem concordância com ideias ou discordância, não estou falando sobre isso. Estou dizendo assim, apresentou-se bem nos dois lugares, né? Muito firme, muito ciente de si, muito bem treinado, etc e tal. E isso é bom para um candidato. Então vejam, a Simone Tebet, de fato, ela está num viés de subida. E o Ciro Gomes também. É dentro da margem? É, mas tem uma indicação ali, né? Porque como a coisa tá agora, qualquer 1 ou 2% faz com que a eleição seja definida no primeiro turno ou não. Então, se o Ciro e a Simone subirem um pouquinho mais, né? Se o Ciro for aí a 9, a Simone a 6, 5, 6, a eleição já não vai para o primeiro turno, né? Porque o candidato que deseja vencer uma eleição em primeiro turno precisa fazer 50% mais 1 dos votos, né? Tem que ter mais votos do que a soma de todos os outros concorrentes, votos válidos, né?
Então, eu acho que está ficando difícil para o Lula ganhar no primeiro turno, não porque o Jair Bolsonaro está se recuperando ou chegando próximo, não, mas porque os outros candidatos estão crescendo, os que estão lá na base da pesquisa, né? E aí tá rolando, claro, uma pressão nas redes sociais em cima do Ciro Gomes e da Simone Tebet, dizendo que eles, estando ainda no páreo, sem nenhuma chance de nem perto de chegar no segundo turno, né? Apesar que eleição não é assim, né, gente? Eleição é o clássico, só acaba quando termina, né? Eleição pode ser, sim, surpreendente. O Ciro vai chegar no segundo turno, a Simone Tebet? Eu acho que não. Parece evidente que não, mas não dá para dizer que não. Então, é muito difícil você convencer um candidato a abandonar uma eleição, né? Os candidatos não vão fazer isso. Todo mundo que tá aí quer ser presidente da República, né? Talvez o Bolsonaro não queira mais, né? Nunca quis, na verdade, né? Mas todo mundo que tá aí quer ser presidente da República. Então, o que é de se esperar é que, claro, muita gente pressione, principalmente o Ciro, né? Porque caso o Ciro desista ou caso o Ciro declare voto no Lula já no primeiro turno, aparentemente, por essa matemática aqui, a fatura está liquidada no primeiro turno. Não é bem assim que as coisas funcionam, tá? A gente já está muito próximo da eleição, o voto já está se sedimentando cada vez mais, a quantidade de pessoas que intencionalmente mudaria de voto é muito baixa, né? E essa transferência ela não é automática. O Ciro hoje talvez tenha 8% de intenção de votos, como diz o IPEC. Se ele abandonar a eleição e declarar voto no Lula, o Lula não vai pegar 8% dos votos do Ciro. Muita gente vai desistir de votar, não vai comparecer nas urnas, vai votar em branco, vai votar no Simone Tebet, vai votar no Bolsonaro. Tem essas migrações são assim, né? De fato, elas funcionam assim. Então, talvez o Lula ganhe aí, talvez 1%, 2%, sabe? Seria suficiente para ganhar no primeiro turno? Talvez sim, talvez não. Não é contado isso, né? Então, não dá para dizer peremptoriamente que o Ciro e a Simone Tebet continuando na eleição estão ajudando o Bolsonaro. Não é bem assim que as coisas funcionam. De certa forma, sim, mas não é exatamente essa matemática que se faz, tá? E eles são dois concorrentes, querem ser presidente da República, eles não vão abrir mão disso. Eles podem argumentar também que não, na verdade, a Simone Tebet está dizendo, não, na verdade quem está ajudando o Bolsonaro é o Lula, porque se o Lula abrir mão da candidatura e declarar voto em mim, eu ganho. Né? Tô fazendo aqui, claro, uma hipérbole, né? Uma piada, né? Um xiste, mas uma eleição, gente, as pessoas estão ali para disputar e elas vão disputar até o final, né? Enfim, eu acho um papo circular que, sinceramente, não leva a lugar nenhum e é um desvio de foco, inclusive, né? O foco agora, na minha concepção, tem que ser continuar fazendo com que o Bolsonaro seja exposto cada vez mais e que as pessoas lembrem o que o Bolsonaro fez no seu governo nos últimos 4 anos. Esse tem que ser o foco. O voto no Lula, me parece, já está bastante consolidado. Talvez perca um pouco ali de teto e tal, mas não acredito que vá cair para baixo de 40%, por exemplo. Não parece que é isso que vai acontecer, a não ser que tenha alguma surpresa nas próximas semanas, né? A eleição é feita às vezes acontece uma facada no meio do caminho, como aconteceu em 2018 com o Bolsonaro, que foi determinante para o Bolsonaro ganhar a eleição, isso é óbvio, bastante óbvio. Então, agora tem que ter um trabalho para quem está nisso, né? Dentro da eleição, de expor cada vez mais o Bolsonaro. As pessoas têm memória curta, as pessoas precisam lembrar como o Bolsonaro governou o Brasil. Isso é um trabalho, assim, fica a militância que está militando em favor do Lula, ficar batendo no Ciro e na Simone Tebet, sinceramente, vai para lugar nenhum, não vai adiantar nada, né? O verdadeiro adversário do Brasil é o Jair Bolsonaro, é ele. Ele é o verdadeiro adversário do Brasil. E ele precisa chegar no segundo turno enfraquecido. É muito diferente um candidato chegar no segundo turno com 35% ou chegar no segundo turno com 25%. É diferente. É preferível, vejam só, tá? Fazendo um raciocínio a quente com vocês aqui, é preferível que o Bolsonaro caia para 25% e que o Ciro vá a 15%. Vocês entendem? A Simone Tebet vá a 15%, sei lá. Eu até acho que a Simone Tebet pode até passar o Ciro no primeiro turno, tá? É fácil? Não é fácil, mas talvez possa. Então, o trabalho agora é expor como o Bolsonaro governou o Brasil. Esse é o trabalho que tem que ser feito. O desastre que foi o governo militar. Vocês que me acompanham sabem que eu não canso de falar isso, né? O governo Bolsonaro é um governo militar, tá? Então, a gente tem que, de fato,
focar nisso, né? Uma coisa importante que o Eremita Urbano está falando aí nos nossos comentários, 79% das pessoas já definiram o voto. Na última pesquisa IPEC, na anterior, era 75%. Então vejam, né? Conforme vai chegando o dia da votação, as pessoas vão sedimentando a sua ideia de voto, né? Então agora nós temos aí apenas 21% das pessoas que ainda não definiram completamente em quem vão votar. Então há poucos votos na praça para buscar, né? Então, de novo, é preferível que a Simone Tebet e o Ciro subam, né, nesse cenário em que não haverá vitória em primeiro turno, e que o Bolsonaro caia, do que ficar batendo no Ciro e na Simone Tebet para inutilmente tentar fazer com que eles caiam. Ele não vai cair, gente. Eles estão com um patamar de voto muito baixo. Quanto mais eles forem expostos na televisão, em sabatinas, em tarará, a Simone Tebet daqui para frente, a probabilidade maior é que ela cresça, não que ela caia. E o mesmo pro Ciro, que a probabilidade pro Ciro daqui para frente é que ele cresça, não que ele caia, né? Talvez possa cair porque o Ciro nos últimos dias tem falado cada coisa aí, enfim. Mas assim, as coisas que o Ciro faz chamam eleitores de outra seara também. Vocês entendem? No mercado dos votos tem eleitor para todo mundo. Então às vezes a gente olha e fala, meu Deus, como é que o Ciro tá falando essa estupidez, pelo amor de Deus, o negócio que ele falou lá, né, na Firjan, né? Que não podia ter aquela conversa numa favela, porque as pessoas não iam entender. Aí a gente olha e fala, caralho, o que tá acontecendo, sabe? Mas tem gente que vai olhar aquilo e fala, nossa, que legal, vou votar no Ciro. Vocês entendem? Então, de novo, é preferível que o Ciro e a Simone Tebet subam e o Jair Bolsonaro caia, porque você chega com o Bolsonaro no segundo turno já nas cordas, do que o Bolsonaro subir, porque isso tem a ver com a aglutinação de militância, com a própria campanha do segundo turno. O segundo turno é uma outra eleição. Não é dito que o Lula vai chegar em primeiro no segundo turno e vai vencer a eleição. Isso não tá dado. Isso não tá dado, porque as forças se reagrupam de novo. Eu acho que tem uma chance do Bolsonaro ganhar essa eleição? Eu acho que tem. Ela é alta? Não, ela não é alta. Ela é ridiculamente baixa, mas ela existe. Ele está chegando no segundo turno com 30% de intenção de votos. Não é pouca coisa. Se ele chegar com 36, com 37, com 38, daqui pra frente, a militância chega mais energizada. E isso é ruim. Então é preferível que o Bolsonaro daqui para frente perca votos. Perca esse teto dele dos 30. Caia para 28, 27, 26. Porque ele já entra no segundo turno derretendo. Entendeu? Então, gente, para de encher o saco do Ciro e da Simone Tebet. Isso não faz nenhum sentido. E eu não tô defendendo eles aqui. Eles não precisam de mim para que eu faça a defesa deles. Eu tô fazendo uma análise lógica em cima dos números que estão sendo colocados. Os dois candidatos estão lá no chão da pesquisa. Eles não fazem diferença. Não adianta a gente lucubrar. Ah, mas se eles abandonassem a candidatura, eles poderiam... Tá, mas gente, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O candidato, quando ele se coloca a um mês da eleição, a chance do Ciro e da Simone Tebet abandonarem a candidatura e declararem o voto no Lula, cara, na moral, é zero. Eu me surpreenderia muito se isso acontecesse. É zero. Isso não vai acontecer. Ambos querem ser presidente da República. É por isso que eles estão concorrendo. Ninguém ali está concorrendo para fazer número. Às vezes, alguns candidatos concorrem, sim, para aparecer para a população. Sabem que não tem chance. Mas mesmo o candidato que sabe que não tem chance, quando ele está no meio da campanha, lá no fundinho, ele imagina que tem chance, que ele pode ganhar. Imagina se ele ganha. Então, vamos com calma aí, né? Vamos pensar de modo estratégico e não ficar tentando, sabe? Porque o Ciro tá falando um monte de bobagem. Então, vamos cair de pau em cima do Ciro. Se o Bolsonaro chegar no segundo turno, é culpa do Ciro. Menos, tá, gente? Menos. Olhem a coisa como ela é. A gente precisa deixar mais claro para a população que o Bolsonaro é um lixo como político. É um péssimo administrador. É um cara que, sob sua cabeça, rondam várias suspeitas de esquemas de corrupção. Várias, na família toda. A gente tem que bater nisso. Os 107 imóveis, a incompetência do governo, a gestão assassina da pandemia, o conluio com militares incompetentes. Isso tem que ser pisado e repisado para tentar fazer com que o Bolsonaro chegue no segundo turno com menos votos do que teria hoje. Tá? Fiquem ligados nisso. Ó, uma coisa importante é o seguinte. Essa aqui é a Bolsopedia. Olha só que legal esse site, gente. É basicamente uma enciclopédia do bolsonarismo, uma enciclopédia de fato, tá? Tudo que o Bolsonaro fez em 4 anos de governo e que não quer que você saiba. Tem coisa para ler. Olha aqui, ó, para ler. Histórico de como o bolsonarismo destruiu o Brasil, tá?
Tem muita informação, muita coisa. Olhem isso aqui, ó. Olhem isso aqui. Defesa e favorecimento de criminosos, homenagem a ditadores e ataques à democracia, um pária mundial, corrupção, destruição do Brasil, desmonte do Estado, Covid-19, o Brasil em crise, o Paulo Guedes, a incompetência, isso que eu tô falando, vou falar de novo aqui. O grande inimigo do Brasil se chama Jair Bolsonaro e os militares que comandam e dão sustentação a esse governo. Essa é a tragédia que o Brasil viveu. Essa é a tragédia que o Brasil está vivendo. E é isso que a gente tem que evitar no próximo ano. Vocês entendem? E tem elementos para pisar e repisar em cima do governo que a gente teve nos últimos 4 anos em várias áreas. Olha aqui, ó. Economia, Covid, desmonte do Estado, corrupção, mamata, centrão, mamata na família, defesa e favorecimento dos criminosos, ajudou a armar a milícia, favoreceu o garimpo ilegal, estimulou o desmatamento, interferiu na PF, homenagem a ditadores, a imagem do Brasil no exterior, tá? Então, gente, é muito completo o site. Aqui tem imagens e coisas para compartilhar, tem muita coisa aqui, olha aqui, ó, as imagens para compartilhar em redes sociais, por exemplo. Olha aqui, ó. Você vai rodando para baixo, ó, sobre a Amazônia, sobre armamento da população, corrupção no MEC, defesa de ditadores, decretos que beneficiam o tráfico internacional de armas. Que mais? Paulo Guedes, economia, Brasil piorou. Inflação, olha aqui, ó, vários cards de inflação, estão vendo aqui, ó? Aí você clica num deles aqui, eu vou clicar na galinha aqui, ó. E aí você clica com o botão direito do seu mouse, né? E você vai lá em salvar imagem como, você salva e você espalha. Olha como tem coisa aqui, ó. Os escândalos lá das passagens aéreas, né? O Bolsolão lá, o tratoraço, né? Descoberto lá pelo jornal Estado de São Paulo. O sigilo no cartão corporativo. Olha quanta coisa tem aqui. O preço do gás, as mentiras sobre as urnas eletrônicas, a mamata da família e dos amigos, aliado aos corruptos que ele falava antes, que eram os corruptos aqui, o Valdemar da Costa Neto, condenado, né? Olha quanta coisa tem aqui, gente. Olha quanta coisa tem aqui. Cloroquina, Mourão, sabe, fuzilar petralhada, parceria com o Centrão, orçamento secreto. Gente, não falta coisa pra gente escancarar na cara da população brasileira que, deixando de lado todas as questões que se fala sobre o governo Bolsonaro, principalmente a esquerda, né, esse grande amontoado, né, chamado a esquerda, fala do governo Bolsonaro, de misoginia, de racismo, tirando de lado tudo isso, o fato é que o governo Bolsonaro, o governo militar que sustenta o Bolsonaro, é um governo de incompetentes e boa parte deles de corruptos e ladrões. E há informação aqui suficiente, e também de vagabundos, porque tem muita gente nesse governo que não trabalha, que passa o tempo todo de férias em Santa Catarina, por exemplo, né? Então, há muita coisa no site, mesmo. É um trabalho coletivo, tá? Tem vídeos aqui para baixar também. Tudo isso aqui é compartilhável, né? Para ouvir e assistir, onde você consegue mais informações sobre o governo Bolsonaro. Então tem aqui, ó, os podcasts, né? O Medo e Delírio, lá, os queridões do Vira Casacas, o Midcast, a Vida Secreta do Jair Bolsonaro, que é da Juliana Dalpivo, lá do B do Rio, o Assunto, aqui os canais, ó, tá o Papai Leandro Demore ali, tá o Meteoro, tá o Vitor Camejo, o Normósio, o Henri Bugalho, o Regretes, o Galos Fez, o Desce a Letra, o Cauezão, o Clayson. Aqui, ó, tem muita coisa. Então, você acessa este site, você dê uma navegada pelo site, baixe as imagens que você acha que vão pegar mais as pessoas que estão à sua volta, que ainda defendem esse governo de corruptos, de assassinos, de milicianos, né, e de incompetentes, e espalhe a palavra. Spread the word, tá bom? Esse é o trabalho que se tem pelos próximos dias. A eleição está às portas, gente. Daqui a pouquinho a gente vai estar numa domingueira com a nossa bandeira do Brasil. Tá aqui ela, ó. Lembrei daquele vídeo do cara defendendo o Sérgio Moro, né? Sérgio Moro. Pô, devia ter botado hoje aqui. Tá bom? É isso aí.